o sublime ato de viver. Vamos detalhar o tema primeiramente. Sublime. Sublime não é qualquer coisa. Sublime é equiparável ao sagrado, ao máximo. Aquilo que não tem nada mais importante do que o seu próprio designativo. Então não tem sublimão, tem sublime. Sublime já é o máximo. Ato. Ato é diferente de fato. Fato acontece à revelia da nossa vontade. Eu estava andando na rua, escorreguei e caí. É um fato. Ato não. Ato é aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu anelo. Então, sublime é o máximo desejo de viver. E viver é muito mais do que vegetar. Viver é estar conectado com a divindade. Então, é o sublime, a sublime vontade de se conectar com a divindade. Esse momento que estamos passando reclama muito de nós essa reflexão. Vamos imaginar, pegando a caminho da luz de Emmanuel, como fora formado o planeta. Inicialmente nas águas marítimas, nas águas tépidas, quentinhas, marítimas, por seres unicelulares, que depois viemos para os vegetais e muito mais tardiamente para os animais, mais tardiamente, cerca de 40 mil anos atrás, para os hominídeos. Olha que carreira linda! Olha a tranquilidade e o conhecimento do Criador. E quem foi o Criador desse planeta nosso? Que tirou, segundo Emmanuel, do Sol, né, numa extrema brasa, chamemos assim, e o solidificou e deu-lhe forma, fora Jesus. Então, Jesus que criou esse planeta, que criou a possibilidade dessa vida planetária, que trouxe para cá os nativos e depois trabalhou nos perispíritos desses nativos, ampliando a percepção, a melhoria genética, chamemos assim, desses nativos, para que pudessem receber os capelinos. E os capelinos trouxeram, cada qual nas 4 regiões que nós sabemos, a inteligência, a religião, enfim, trouxeram elementos para tornar a vida planetária muito mais interessante. Então, viver remonta a toda essa epopeia. Viver não é um ato instantâneo, é um ato profundo. Não estamos aqui como se fôssemos uma folha de papel em branco ao sabor do vento. Estamos sendo guiados para estarmos aqui, desde essa formação unicelular que falamos, as 63 trilhões de células que guarnecem o nosso corpo físico hoje. Será que isso é o acaso? Quando nós, por exemplo, nos irritamos e perdemos a dignidade de viver, e nos irritamos muito, nós ficamos numa parte cerebral baixa, basal do cérebro, que nos coloca muito próximos dos animais inferiores. Mas quando nós resolvemos refletir, orar, meditar, concentrar, dar um aspecto para que nós cheguemos à espiritualização, nós vamos para a parte mais superior do cérebro, chamada neocórtex. Olha que interessante, olha que viagem esse sublime ato de viver.
Podemos viver vegetando, né, nessa parte baixa do cérebro, onde seriam existentes 3 leis para nos guiar. A lei da reprodução, viveríamos para fazer sexo, e a gente percebe, irmãos nossos, ainda assim. Viveríamos para comer, que é a lei da conservação, e viveríamos para destruir, através de crimes e de outras formas bárbaras que nós conhecemos. Viver assim é verdadeiramente o propósito evolutivo? É o sublime ato de viver estando nesse primeiro degrau mais baixo da nossa conformação cerebral? Viver pelos instintos? Me parece que não. Me parece que o propósito divino foi para que alcemos voos altíssimos, como diz Emmanuel em suas várias lições, sempre dizendo que devemos colocar emoção na razão, colocar sentimento na razão, ou seja, dar voos altos. A parte do córtex cerebral é uma parte racional, já é muito importante. Já nos faz pensar antes de agir. Já nos torna mais responsáveis pelos nossos atos. Mas não pode ser só razão, porque senão ficamos frios. Nós passamos a julgar os outros com tamanha frieza, como se não estivéssemos lá. E, na verdade, não estamos na dor do outro quando assim agimos. E se estivermos nesse andar apenas cortical, não poderíamos jamais colocar em prática a mensagem de Jesus: amai ao próximo como a ti mesmo. Olha, se eu só sou razão, como é que eu vou em direção do próximo? Eu não vou em direção do próximo. Eu só vou em direção de mim. Um homem foi pintar um barco. O moço pediu, o dono do barco pediu que o homem pintasse o barco. E o homem pediu que pintassem, o dono pediu que pintassem o barco de vermelho. E o pintor começou a fazer o serviço e percebeu que em uma parte do barco a tinta adentrava para dentro, ia para o interior do barco. O que isso significava? Isso significava que o barco estava furado. O homem fez um conserto no barco e pintou o barco. Entregou para o dono do barco e não falou nada disso que ele tinha feito. Ele fez aquilo com muito amor. Por quê? Certamente ele imaginou o risco que seria aquele barco navegar com aquele furo. E os meninos do dono do barco, vendo o barco pronto, pegou o barco e saiu a navegar, e quando o dono do barco e pai dos meninos percebeu, entrou em pânico. Meus filhos vão só sobrar no barco. O barco irá à deriva, vai afundar, morrerão afogados. E quando chegou, chegaram os filhos, percebeu que o barco estava intacto. E o homem foi analisar, o dono do barco foi analisar o que havia sucedido naquela rachadura que ele havia esquecido de falar para o pintor. E percebeu que o pintor tinha consertado aquele defeito. E ele foi procurar o pintor. Ele disse: olha, eu quero lhe pagar a mais pelo que fizera. Nós não combinamos esse serviço. O pintor disse: não, imagina, não há que se falar que eu devo lhe cobrar mais. Mas o que lhe levou a fazer esse reparo e agora não querer me cobrar? Senhor, eu pensei nos meus filhos navegando nesse barco com essa rachadura. Olha que história para nós refletirmos. Esse homem saiu do cortical, que é lógica,
e foi para o neocórtex, que é emoção, que é sentimento. Que ato sublime de viver desse homem. Esse homem foi para além de si. E nós estamos indo para além de nós? Ou nesse momento da pandemia, quando nós escutamos que pode faltar arroz no mercado, a gente vai lá e compra 10 sacos de arroz. Quanta bondade da nossa parte. Eu não posso passar fome. E o outro seu irmão pode passar fome? Pode navegar com o barco furado? Nós estamos praticando o sublime ato de viver assim? Está havendo sublime? Está havendo ato? Está havendo a vida? Porque a vida que nós temos que passar foi aquela que Jesus disse. Eu vos dou a minha vida. A minha vida não é a que o mundo vos dá. Ou seja, a vida de Jesus é uma vida para que sejamos abertos a ajudar o próximo. Que amemos a nós e amemos ao próximo. Fora disso não é vida. Fora disso é ilusão. Por que nós estamos vendo nesse sublime ato de viver muitas situações dificultadas durante a pandemia? As pessoas já estão se imaginando em situações horríveis. Já estão chorosas. Mas espera aí. Quem está no leme é Jesus. Nós vamos ter todo o atendimento de Jesus. Olhai os lírios do campo que não tecem e nem fiam, mas se vestem melhor do que o rei Salomão. Olhai as aves do céu que não ceifam e nem cegam e que nada lhes faltam pela providência divina. Acaso, ó homem, sois vós menos que os lírios e as aves do campo? Isso é sublime, esse é o sublime ato de viver. Fazer a nossa parte e recostar no Senhor, como está em Eclesiastes. Do contrário, não é sublime ato de viver, é sublime ato de angustiar-se. As pessoas às vezes já ficam pensando, como é que vai ser? Será que vai ter o que comer? O que eu vou comer depois? Talvez nós tenhamos que fazer um pouco de dieta, né? Comer menos, tirar aquela faustosidade da mesa e regar um pouco, dividir, né? Não ser como o mal rico, que não deixava para Lázaro nem as migalhas de pão. Isso não era um sublime ato de viver. Isso era um sublime ato de se enganar, de se iludir. Essa pandemia está sendo ótima, maravilhosa, porque o rico está vendo que o dinheiro dele não compra. Ele pode estar no Einstein, mas o ventilador do Einstein vai ventilar da mesma forma que um ventilador barato de algum outro lugar. E ele pode desencarnar, morrer da mesma maneira que um pobrezinho numa periferia. Que não de nada adianta ele ter um carrão maravilhoso que a Covid não escolhe. Está sendo esse momento um convite para termos um sublime ato de viver em paz, de vivermos tranquilos. Dá para viver tranquilo nesse momento? Dá. Basta termos fé, seguirmos as orientações sanitárias e termos fé. Porque se quem construiu, como nós falamos no início, com todo cuidado, até fazer com que cheguemos aqui, foi um mestre, um espírito puro, será ele, por acaso, incompetente para nos deixar à mercê? Jamais. O problema nosso é o orgulho. O problema nosso é o egoísmo. Questão 913 do Livro dos Espíritos, as duas chagas que marcam a humanidade. Por quê que eu digo orgulho?
como eu vou poder ter que descer do meu pedestal numa eventual falta? Descendo. Como eu que só penso em mim vou sobreviver nesse momento? Passando a pensar no outro, sendo altruísta. Esse momento de flagelo natural, questão 847 seguinte do Livro dos Espíritos, é um momento de ouro. Nós estamos tendo o melhor momento dessa nossa existência para nos educar, para que tenhamos a sublime arte de viver. Até então nós vivíamos nas ilusões, as ilusões do ter. Eu tenho um carro, tenho uma esposa, tenho isso, tenho um filho. Agora o cemitério tem um monte de gente que me era supostamente muito caro, muito cara. Observem isso. Se nós acreditarmos na imortalidade da alma, não tem muito o que se temer. Por quê? Ou no tubo ou fora do tubo, nós vamos desencarnar. O importante é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tendo a sublime arte de viver, senão nós não vamos ter a sublime arte de desencarnar. Esse é o convite. Como estamos vivendo a tal ilusão de controle que nós tínhamos e nos enganávamos tão bem. No final de 2021 eu vou fazer um passeio de cruzeiro, eu vou em Cancún, eu vou nas Ilhas Bahamas, eu vou nas Ilhas Caimãs, eu vou na Europa, eu vou aonde? Possivelmente no dia 31 de dezembro de 2021, que possamos dar graça de estarmos encarnados. Essa já é uma viagem interessante. E que possamos dar graças que muitos que estão do nosso lado e que sejam muito caros a nós possam estar encarnados. Exatamente nesse instante, quando eu faço essa fala, eu quero convidar a todos que realmente pensem num ser que me é muito caro, mas não pense nele entubado, pelo amor de Deus. Se for pensar assim, desistam. Pense nele feliz, dando palestra, conduzindo as pessoas. Chama-se Rondon Saraiva Ikeda. Foi médico, nefrologista, foi não, né? Mas não está mais na ativa, médico, nefrologista e pertenceu aos quadros da UFO por longos anos. Se encontra agora no UMC, aqui em Uberlândia, e eu e a Sandra, sua esposa, temos tido, graças à misericórdia, ao merecimento, notícias de sua melhora constante. Sandra está assistindo a palestra. Já que você está assistindo, a Sandra, por sinal, vai acompanhar isso que eu prometi para ela e eu deixei para fazer isso bem no meio dessa nossa live. Esse Dr. Rondon Saraiva Ikeda, nosso amigo Ikeda, é de uma simplicidade, de uma alegria, de uma generosidade. Passava pela arte, né, pela sublime ato de viver. Eu quero que todos agora possam voltar seus corações para esse ser que eu sinto do fundo do meu coração que vai ter que ficar aqui mais um tempo entre nós. E vai ser muito bom a sua estada aqui. Sabe, eu quero pedir a todos, humildemente, que agora possamos fazer algo interessante nesse sublime ato de viver. Mas eu só estou em casa, eu não estou podendo fazer quase nada. Vocês já pensaram que nós temos a emancipação da alma, questão 400 e seguinte do Livro dos Espíritos, onde nós, durante o sono físico, podemos ir a locais, ajudar a pessoas a aprendermos? Que tal agora, nesse momento de pandemia, começarmos a pedir ajuda de nossos guardiões para que nos levem a esses hospitais, nos levem a esses locais, leve-nos
a locais que seres já desencarnaram e estão se sentindo abandonados, se sentindo revoltados, e nós possamos fazer uma empreitada nova durante o sono físico, podendo ajudá-los e ajudando-nos, porque ambos estaremos no sublime ato de viver. Eles vivendo e nós vivendo. Vivendo como irmãos. E diz Jesus, granjeai amigos. Nesse ato, inclusive, de emancipação da alma, nós podemos fazer amigos. E que, quando nós desencarnarmos, poderão nos dar as mãos lá, felizes por essa troca que tenhamos feito. Olha o tanto que isso é grandioso. Isso está no sublime ato de viver. Viver em plenitude. Em todo momento é possível ajudar. Inclusive não pensando naquela primeira estação do cérebro. Não pensando reptilianamente. Ou seja, não pensando só naqueles 3 instintos. Não pensando só como se fôssemos bastante para a reprodução, se fôssemos bastante para a destruição, bastantes para a conservação. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que me manter. Você tem tanto para se manter. Olha para o lado. Quantas vezes nós temos ainda afazeres, diminuíram os nossos ganhos e nós ainda nos encontramos infelizes porque diminuíram os nossos ganhos, quanto não tem nem como ter ganhos. Onde está o sublime ato de viver se nós pensarmos assim? Essa é a reflexão que eu acho muito importante para esse momento. Que eu agradeço a todos vocês. Vamos dividir novamente o cérebro arqueocórtex. A parte basal é a parte instintual. Aquela que se alguém pisar no nosso pé, a gente dá um empurrão. A outra é o córtex, é a parte lógica. E o neocórtex é a parte sentimento. Então vamos unir essas 3 partes, sim. Porque nós precisamos de fluidos para caminhar. E é essa parte de base que pega esses fluidos. Até ela vem, essa parte bem basal, vem energias que do começo do nosso, digamos, da nossa medula espinhal, etc., vem energias que são captadas lá da Terra, né, que passa para o nosso cóccix e sobe, chamada Kundalini. Essa é uma energia muito importante. É uma energia de vida, se a gente transformá-la em vida. É uma energia perigosa se a gente transformá-la em fogo, né, fogo das paixões. Aí não é um sublime ato de viver, é um sublime ato de entorpecer e de criar dívidas. Nós precisamos ligar esse lado instinto para ter força, para ter energia, a esse lado córtex para ter lógica e a esse lado doce do neocórtex. Jesus fazia essas ligações em várias das suas passagens. Quando ele precisava nos chamar a atenção mais de perto, ele pegava essas energias mais baixas para nos mostrar que elas existiam. Até quando vos adorais a mim de lábios e distantes estarão vossos corações? São como túmulos, caiados de branco por fora e podre por dentro. Olha que linguagem dura, né? Para nos chamar a atenção. Em outros momentos, ele está lá no barco, o barco está balançando, os discípulos estavam como nós na pandemia, correndo da polpa para a proa, da polpa para a proa, com a mão na cabeça, vai afundar, vou morrer, vou para o tubo. Estou brincando. E Jesus dormindo no fundo do barco.
E os discípulos vão acordá-lo. Eu digo até que ele acordou de mau humor. Isso é brincadeira minha. Acordar, ele diz, o que está acontecendo? Por que me acordaram? Me acordam. O senhor não está vendo, mestre? Olha, uma grande tempestade que se avizinha, o barco vai com certeza afundar. E por que vós não cuidam disso? Olha só, a lógica dele. Olha o córtex de Jesus. Por que vocês não dão conta de fazer isso? Aí a turma do instinto diz, porque nós não damos conta. Isso aqui é negócio pro senhor. A nossa fé é comprometida. Quando chega a pandemia, a gente acha que tudo vai acabar. Aí ele diz, ele se levanta, vai à proa da embarcação, olha para a grande tempestade, que os evangelhos faz questão de dizer que é grande, não é tempestade, não, é grande tempestade, e diz para o vento, cessa, e o vento para. Se um mestre desse é capaz, dessa magnitude toda, não seria capaz de nos indicar o melhor caminho nesse momento turbulento da pandemia? Onde está o nosso sublime ato de viver? Viver com tranquilidade, mesmo diante da tempestade, é possível? Claro que é. Fazermos a nossa parte e entregarmos a Deus o que é de Deus. A vida é de Deus. Nós não produzimos a vida. Então vamos fazer, vamos orar, vamos nos juntar, vamos acolher. Eu tenho recebido muitos WhatsApps de pessoas, estou com ideia suicida, eu converso, tal. Vamos acolher com amor esses seres, vamos fazer o nosso neocórtex funcionar, que agora é a hora de fazermos o neocórtex funcionar. Vamos esquecer essa ilusão de controle e vamos realmente ter um sublime ato de viver em paz. Bem tranquilo. Vamos fazer como um quadro que foi ganhador do Festival de Paz. Pintaram vários outros. Este quadro tinha um rochedo onde fortes ondas marítimas batiam nesse rochedo e dentro dele dormiam 2 pássaros, tranquilos, porque confiavam na providência. Então quero agradecer ao Centro Gilson de Mendonça Henriques, agradecer a dona Márcia que me fez o convite, agradecer a todos vocês e com a pontualidade britânica que sempre me fez companhia, porque eu acho que um respeito a nós e aos espíritos, eu termino e digo a vocês, orem, orem e orem também pelo nosso amigo e esposo da minha querida Sandra, Rondon Saraiva Ikeda. Que Deus nos ajude, que tenhamos uma noite e daqui para frente pensemos sempre no sublime ato de viver. Não é viver só, é um sublime ato. Boa noite. Fiquem com Deus.